E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História, certo? E como vocês sabem, antes de começar nossa aula, vamos lá para aquele cantinho maravilhoso aí que vocês já têm na casa de vocês, que vocês sempre assistem às nossas aulas. Isso, já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso livro de História. Já pegaram? Isso aí. Então, vocês irão colocar na página 64. Vocês irão ver esse título aqui, A Chegada dos Europeus. Já estão aí? Então, nós iremos analisar a imagem e vocês irão prestar atenção na leitura e na explicação aqui de tia Roneide. Está bem? Então, vamos aqui comigo. A chegada dos europeus. No dia 22 de abril de 1500, a expedição comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral, onde atualmente se localiza o estado da Bahia, na região nordeste do Brasil. Então, quando ele chegou, não era ainda a Bahia. E hoje, atualmente, está localizado o estado da Bahia, que fica aqui na nossa região Nordeste, que vocês sabem que nós fazemos parte da região Nordeste do Brasil. E aí ele manda que a gente observe bastante essa imagem. Então vamos lá observar aqui junto comigo o que é que está acontecendo. Vocês estão vendo aqui que são os barcos, os navios chegados da expedição de Pedro Álvares Cabral. Essas pessoas aqui são os portugueses que vieram comandada por Pedro Álvares. E esses outros aqui são os indígenas que já moravam aqui na terra. Aqui no nosso país, em terra firme aqui no nosso país, Brasil. Quando eles chegaram, encontraram com os índios. E aí vocês podem observar que eles estão o quê? Eles estão vestidos? Não, eles estão com os trajes típicos deles, da tribo indígena deles, que são usando alguns ornamentos na cabeça, como vocês podem ver, olha, tem essa mulher aqui com a pena, tem esse outro aqui também, que era os cocás, eram os ornamentos que eles usavam. E todos nu. E o que era que eles tinham mais? Eles também traziam consigo arcos, porque era a arma que eles tinham para caçar, para pescar. Já os portugueses aqui, se vocês observarem, eles vêm com aquela roupa típica lá da região da Europa, de onde eles eram. E também traz com eles aqui espadas e lanças. Eles também vinham trazendo isso. Aqui embaixo da tela, da imagem que nós acabamos de observar, diz que essa tela foi feita, representando o desembarque dos portugueses no Brasil, ao ser descoberto por Pedro Álvares Cabral, em 1500. Só que essa litografia foi feita por Alfredo Roque Gameiro em 1900, 400 anos depois. Deram para entender? Isso ocorreu em 1500 e essa litografia foi feita em 1900, 400 anos depois que tinha já ocorrido. Aí na primeira questão, ele diz assim: quais grupos de pessoas foram representadas nessa imagem? Como eles foram representados? Vocês perceberam que temos duas perguntas aí na primeira questão. A primeira é quais grupos de pessoas que foram representados na imagem, e a segunda, como eles foram representados na imagem aí. Então, quem eram os grupos de pessoas aí? Eu falei para vocês no instante explicando, hein? Isso mesmo, os indígenas, que vocês viram, que eu disse que estava aqui, que eram os moradores da nossa terra, os indígenas e os portugueses, que foi quem chegaram, da Europa, e os portugueses. Então, a primeira pergunta, eu já respondi. Aí ele me pergunta como eles foram representados. Então, ponto continuando, lá eu coloco assim: os indígenas
os indígenas foram representados. Como foi que eu disse que eles estavam na imagem? Isso mesmo, foram representados com alguns ornamentos, não é isso? Com alguns ornamentos. Ponto continuando, aqui foram os indígenas. E os portugueses? Como foi que eles foram representados aí nessa imagem? Então, os portugueses, lembram que na hora que eu estava explicando, eu falei para vocês, os portugueses foram representados com trajes típicos, não é isso? Da Europa. Com trajes típicos da Europa, certo? Foram assim que nós podemos ver aí nessa imagem. É isso que vocês irão colocar na primeira questão. São duas perguntas em uma. E aí ele vem para a segunda questão, aonde diz: em sua opinião, essa imagem pode ser considerada uma representação exata do primeiro encontro entre portugueses e indígenas? Vocês acham que essa imagem aqui pode ser uma representação exata de quando aconteceu esse primeiro encontro? Aí ele está pedindo a opinião. São duas perguntas em uma. Sim, vocês irão dizer o porquê. Se vocês disserem não, também terão que dizer o porquê. Eu irei dar minha opinião e da minha opinião vocês irão ver se vocês concordam ou não. Essa imagem não pode ser considerada. Minha resposta seria não. Por quê? Lembram quando eu disse a vocês que esse primeiro encontro aconteceu em 1500 e essa imagem, essa litografia foi feita em 1900, 400 anos depois. Então, ela não pode ser, um exemplo exato, representado, uma exatidez do primeiro encontro, porque foi 400 anos depois que ela foi feita. Então, essa é a minha opinião. Agora, eu quero saber a de vocês. Vocês irão colocar lá no grupo e explicar, está bem? Depois, na página 65, disse assim: esse encontro foi muito significativo para os dois povos, tanto para os indígenas quanto para os portugueses. Veja quais foram as primeiras impressões que os portugueses tiveram dos indígenas, na carta feita pelo escrivão da esquadra de Cabral, Pero Vaz de Caminha. Então, nós iremos ver agora qual foi a primeira impressão que eles tiveram nesse encontro entre os indígenas e os portugueses. Aí ele escreveu assim na carta: pele quase vermelha, totalmente nus, cabelos lisos e cortados em cima das orelhas. Tinham a cabeça enfeitada por belos cocares de penas coloridas e nada para lhe cobrir as vergonhas. Todos traziam nas mãos grandes arcos de madeira escura e flechas de bambu. Então eles ficaram admirados, em ver que os índios andavam completamente nus, os cabelos cortados assim em cima das orelhas e usavam cocares de penas coloridas, que eram os ornamentos que eu expliquei para vocês. Já embaixo, em outro trecho da carta, Caminha registrou como ocorreu o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas. Nicolau Coelho, um dos membros da esquadra, foi o primeiro a desembarcar. Então, ele agora vai contar nesse outro trecho aqui como foi que aconteceu esse primeiro encontro. E aí, quem foi para o primeiro encontro que desembarcou primeiramente foi Nicolau Coelho. Vamos ver o que é que ele diz aqui? Eles não entendiam português, mas compreenderam a linguagem dos gestos. Ele não entendia o que Nicolau Coelho falava,
português. Mas quando ele começou a fazer gestos, eles compreenderam. Nicolau pediu com gestos para que abaixassem as armas. Dessa maneira, assim, que é a forma da gente dizer para abaixar, eles entenderam e começaram a abaixar as armas. Nicolau Coelho ofereceu a eles o seu barrete frígio, o gorro vermelho que trazia na cabeça. Então, Nicolau, como forma de amizade, ofereceu para eles o barrete frígio, que era o gorro vermelho que ele vinha usando na cabeça. Os homens aceitaram e deram a ele um de seus cocares de penas coloridas. Com essa troca de presentes, terminou o primeiro contato entre os nativos e os portugueses. Então, eles fizeram uma troca de presentes. Nicolau Coelho entregou seu barrete frígio, que era aquele gorro vermelho, e eles, em troca, deram um cocar de penas coloridas. E só foi esse primeiro encontro, que é o que ele relata aqui na carta que o escrivão fez, né, Pero Vaz de Caminha. Já na outra página, na 66, vocês irão ter uma atividade, onde tem um pratique e aprenda, na página 66. E aí vocês irão ler, né, a primeira questão, quando diz assim: com base na litografia de Alfredo Roque Gameiro, apresentado na página 64 e nos trechos da carta de Caminha na página 65, responda as questões a seguir. Essa atividade será para casa, toda a primeira questão, tanto a letra A, quanto a letra B e a letrinha C. Na letra A, vocês irão observar lá aquela imagem que eu mostrei para vocês, essa imagem aqui, certo? E vocês irão responder aqui dizendo, no espaço abaixo, desenhe como você imagina a versão dos indígenas sobre esse encontro. Vocês acham que os indígenas realmente receberam eles assim, tão amistoso, tudo muito calmo, muito bem? Então, vocês irão desenhar aqui a opinião de vocês. Já na letra B, diz, de acordo com a carta de Caminha, como foi que os portugueses e indígenas que falavam diferentes idiomas conseguiram se comunicar? Lembro que quando eu estava lendo, eu expliquei para vocês? Então respondam aí. Já na letra C, quando recepcionaram Nicolau Coelho, os indígenas foram armados ou desarmados? Como você chegou a essa conclusão? Voltando lá na página 65 e lendo lá o trecho onde Pero Vaz de Caminha escreveu, vocês também irão encontrar essa resposta. Está bem, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.